Olá, boa noite. Live surpresa aqui no Instagram. O pessoal que estiver entrando aí pode me avisar se vocês estão me escutando bem, estão me vendo bem. Adriana, Thaís, tudo bem? Anne, Débora, Thalissa, Bruno, muita gente entrando. Gente, live surpresa, estou aqui no consultório, daqui a pouco já estou indo para casa, mas eu estava pensando aqui sobre algumas coisas, eu queria compartilhar com vocês sobre tudo isso que a gente está passando. Marta, minha sogrinha, está aí, um abraço para você. Muito bem, eu estou aqui no consultório, mas nos próximos dias eu já não vou mais atender aqui presencialmente. Os atendimentos serão realizados online. Mas hoje eu atendi aqui meus pacientes e ainda bem depois de... A Will Diara está falando que eu não falei seu nome? Oi, Will Diara, tudo tranquilo? Robson. Muito bem, gente. Então, eu estou aqui, no meu consultório. Naturalmente, eu estou atendendo as pessoas, eu estou vendo os comentários das pessoas nas redes sociais e a gente percebe que as pessoas estão muito assustadas, naturalmente, em virtude da gravidade da situação que nós estamos passando. E, de fato, é muito grave mesmo. E ela chegou agora no Brasil, a gente já teve notícia das primeiras mortes, e isso provavelmente vai aumentar até que a situação chegue num determinado controle e as coisas melhorem e a nossa vida volte ao normal. Mas quem me acompanha aqui viu que nos últimos dias eu postei nos stories, algumas orientações em relação ao que a gente está passando. E basicamente o que eu disse foi: faça o que tem que ser feito, e aí o que tem que ser feito, as pessoas já estão tendo acesso à informação e elas já sabem o que tem que ser feito, que é o isolamento, que é o cuidado com a higiene e principalmente um cuidado com as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, que essa sim tem grande risco de vida, nessa pandemia que a gente está vivendo. Então, faça o que tem que ser feito. E a minha segunda recomendação foi: não fique olhando para o abismo, porque quando a gente olha muito para o abismo, chega um momento que ele começa a olhar de volta para nós. E nesse segundo ponto, o que eu me referia é ao fato da gente estar agora em quarentena, a gente está passando muito tempo em casa e as pessoas estão com medo, e o que elas fazem é ficar assistindo notícias sobre o que nós estamos passando o tempo inteiro, e isso vai alimentando cada vez mais o medo e a insegurança das pessoas. Então, essa é a minha preocupação, porque de fato nós estamos passando por uma crise, mas a grande questão é como nós vamos passar por ela, como nós vamos passar por essa crise. E aí, para falar sobre isso, eu recorro a, claro, Viktor Frankl. Viktor Frankl, para quem não sabe, ele é o criador da terceira escola de psicoterapia de Viena. A primeira foi Freud, que baseava grande parte da sua psicoterapia, da sua teoria, nas pulsões sexuais. Então, o que movia o homem é a libido, a pulsão sexual. Isso que move o homem, segundo Freud. Só que Freud tinha um aluno chamado Adler, criador da psicoterapia individual. Adler olhou para aquilo e falou assim: olha, Freud, até tem isso em nós, mas o que de fato move o ser humano é o desejo de poder. E aí, você também já deve ter ouvido falar no tal do complexo de inferioridade. Então Adler criou a sua psicoterapia individual falando que o que move o ser humano é o poder. Só que aí tinha Frankl, um jovem, um prodígio, que desde os 20 anos já se correspondia com Freud. E aí Frankl olhou para aquilo e falou: olha, a gente tem essa pulsão sexual, a gente tem esse desejo de poder, mas na verdade o que move o ser humano é a sede de sentido da vida. Muito bem, Frankl desenvolve lá os seus manuscritos
cria a sua psicoterapia baseada nessa sede de sentido, que é a logoterapia. Então toda essa escola, toda essa linha de psicoterapia é baseada na sede de sentido que foi criada por Frankl. Muito bem, mas quem era Frankl? Frankl era um psiquiatra austríaco, só que ele era judeu. Em 1937, Frankl abre o seu consultório em Viena. Em 1938, tem início a ocupação nazista. E Frankl, sendo judeu, sabia muito bem o que ia acontecer. No fim das contas, Frankl foi parar no campo de concentração. Na verdade, em 1942, ele passou de 42 a 1945, são 3 anos em 4 campos de concentração. E aí, todo esse relato, do que ele passou está nesse livro aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que eu recomendo muito a leitura. Esse livro aqui do Frankl, ele está lá no Congresso americano como um dos livros mais importantes do século XX. E aqui o Frankl vai falar sobre a experiência dele no campo de concentração. E, bom, a gente sabe o que aconteceu nos campos de concentração, né? Apesar da gente falar sobre nazismo assim, com uma facilidade sobre citar isso assim, de um modo até leviano, né? Mas ali, no campo de concentração, os seres humanos, os prisioneiros, eles foram despidos de tudo que um ser humano pode ter. Né? Foi despido das suas condições físicas, foram distanciados, né, dos seus familiares, e ali Frankl teve que colocar em prática toda a teoria da logoterapia. E ele de fato observou que aqueles prisioneiros que encontravam um sentido maior, transcendente ali, tendiam a sobreviver mais do que aqueles que não tinham um sentido. Então eu recomendo, aproveitando esse momento agora, que a gente é obrigado, que a gente tem que ficar nas nossas casas, a gente pode aproveitar para ler, por exemplo, o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que vai nos ajudar a passar por esse momento difícil, nos inspirando a ter uma postura diferente diante desse sofrimento. Agora, além de recomendar esse livro, nessa live de hoje eu queria falar sobre um relato do Frankl que está em outro livro dele, que é esse aqui. O que não está escrito nos meus livros. Eu queria falar de um acontecimento específico. Nesse livro aqui, Frankl vai falar sobre a chance que ele teve de escapar. Frankl passou por 4 campos de concentração durante 3 anos, mas ele teve a chance de escapar. Frankl era médico, era psiquiatra, e ele foi convidado pelo governo americano a dar aulas numa universidade americana. E Frankl, muito inteligente, ele obviamente percebia, já estava ali iniciando a ocupação nazista, ele sabia que aquela talvez fosse a última chance que ele ia ter de escapar dos nazistas. E aí ele recebeu aquele convite para ir lá retirar o seu visto de viagem, só que ele sabia que o visto só valeria para ele e para a esposa. Só que Frankl tinha os seus pais, os pais estavam vivos lá na Áustria, em Viena, e ele sabia que se ele pegasse o visto, ele iria embora, ele iria escapar, mas os seus pais ficariam sozinhos ali em Viena e fatalmente sofreriam as consequências e seriam, enfim, pegos e mortos pelos nazistas. E aí Frankl conta nesse livro aqui que ele, depois de sair lá da reunião em que ele ficou sabendo que ele teria disponível para si e para a esposa o visto, ele até coloca aqui no seu relato pensando: nossa, e agora, o que eu faço? Essa é a típica situação que eu precisaria de uma intervenção divina para me ajudar a decidir o que fazer. E aí Frankl dá uma volta ali, pelas ruas de Viena, e finalmente ele chega em casa. Quando o Frankl chega em casa, ele encontra o pai dele, a mãe dele, e em cima da mesa
havia uma pedra, um pedaço de mármore. E nesse pedaço de mármore havia um escrito ali, só que estava em outro idioma, tinha um pedaço de um número, de uma letra, e que o Frankl não conseguia identificar aquilo. E o pai dele virou para ele e falou assim: esse aqui é um pedaço de uma sinagoga que foi bombardeada e eu achei, peguei e trouxe para casa. E se você quiser, Frankl, eu te digo de que letra é essa e o que ela quer dizer. Aí o Frankl: não, claro, me diga que é essa pedra e o que ela quer dizer. E o pai dele diz que aquela pedra era a pedra que representava o mandamento: honrarás teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. E aí o Frankl, que estava naquela dúvida se ele ia embora para os Estados Unidos e se salvava, ou se ele ficava junto com os pais, mas sabendo das consequências que ele ia sofrer, ele pega e o que ele diz a respeito dessa situação? O Frankl diz o seguinte: é possível que minha decisão de ficar já tivesse sido tomada no meu íntimo e que o oráculo, na realidade, nada mais foi do que um eco da voz da consciência. Então, olha que interessante. Frankl, ele já não chega diretamente e diz assim: não, esse foi o sinal que Deus me mandou para confirmar que eu tinha que ficar. Ele diz assim: é possível que aquilo ali, né, foi só um reflexo que eu projetei na realidade, né, que eu já tinha tomado a decisão de ficar, e aquilo na verdade foi só o eco da minha própria consciência. E aí o Frankl continua e diz o seguinte: talvez outra pessoa tivesse visto o pedaço de mármore apenas como carbonato de cálcio, como um pedaço de pedra. Isso lembra vocês de alguma coisa? Isso lembra do verso que o Ítalo tanto cita, que depois eu passei a citar também, o verso da poetisa mineira Adélia Prado, que diz: de vez em quando Deus me tira a poesia, olho pedra e vejo pedra mesmo. É exatamente disso que Frankl está falando aqui. Então ele está dizendo o seguinte: olha, talvez uma outra pessoa tivesse visto pedaço de mármore apenas como um carbonato de cálcio, apenas como uma pedra qualquer. Mas isso não seria, da mesma maneira, um teste projetivo? Mesmo se a projeção fosse apenas a de seu vazio existencial? Então, olha que coisa. Diante da mesma situação, a pedra em cima da mesa, você pode olhar para aquela realidade e enxergar nela ou o símbolo do mandamento que faz com que você opte por não escapar sozinho com sua esposa e ficar com seus pais durante o sofrimento. Você pode olhar para a pedra e ela significar isso. Ou você pode olhar para a pedra de mármore e simplesmente ver ali carbonato de cálcio. Agora, isso, se levarmos em consideração que é uma projeção do que já está em você, e é essa a questão que Frankl nos coloca. O que já está com você? Então, o tema dessa live aqui hoje é: nós estamos passando por uma crise muito grave, muito severa. A grande questão é como nós vamos passar por isso. E aí a gente pode elevar isso daqui para várias questões políticas, questões sociais, etc. Mas esse perfil aqui, né? Eu sou um médico psiquiatra e eu não estou interessado aqui em emitir opiniões políticas, nem sequer sociais. Eu quero perguntar para você que está assistindo agora. Né? Não vamos pensar na sociedade, essa entidade abstrata, mas vamos pensar em você e eu. Como nós, pessoalmente, como nós vamos passar por essa crise? Nós vamos olhar para a pedra e ver só pedra mesmo? Ou nós vamos encontrar o sentido superior que está nessa situação?
E para isso, é por isso que eu fiz aquelas 2 recomendações. Faça o que tem que ser feito, não se desconecte da realidade, tome as providências, cuide da sua higiene, se isole, fique em quarentena. Isso é a realidade, é o que você tem que fazer. Agora o segundo ponto, não fique olhando para o abismo. Essa frase é de Nietzsche, né? Um niilista. O que eu quero dizer com isso? Será que vale a pena a gente ficar olhando para o abismo? Será que vale a pena a gente ficar horas e horas e horas acessando notícias, acessando a mídia, a gente sabendo que a notícia ruim, ela rende mais, muito mais do que a notícia boa? Será que a gente vai ficar seguindo pessoas que estão só mostrando pra gente assim, ó, é só pedra, é só pedra, é só pedra, é só carbonato de cálcio, não tem mais nada, não tem nenhum sentido superior nisso? E isso é que causa o caos. É isso que traz a desesperança. São pessoas que estão te mostrando assim, ó, é só caos, é só caos, é só morte, o tempo inteiro. Certo? Então o meu conselho para vocês aqui que me acompanham, e é o que eu aconselho para meus pacientes também, é não sigam pessoas, não se alimente de fontes que só tiram a esperança de vocês. Que só olham para isso e veem só pedra mesmo. Se alimente de pessoas que vão te dar esperança. O meu lema aqui no consultório é: o paciente não pode sair do meu consultório iludido, mas também ele não pode sair sem esperança, porque senão eu não estou cumprindo o meu papel. Eu vou falar com ele, nós vamos conversar sobre os problemas dele e eu vou mostrar para ele a realidade, o que está acontecendo. Não vou mentir jamais para o meu paciente, mas também ele não pode sair daqui sem esperança. Eu não posso simplesmente chegar assim, lavo minhas mãos. Falei para ele o que ele tem e pronto, acabou. Larguei a bomba na mão dele, porque eu sou o médico, fiz minha parte e ele que se lasque para lá. Ele que se vire com esse problema. Não. Ele não pode sair iludido, mas ele não pode sair sem esperança. Então, eu não vou virar para vocês, né, e dizer que, não, essa crise que a gente está tendo não é nada. Mas também eu não posso só jogar o caos, né, no colo das pessoas e fazer com que elas fiquem ansiosas e que elas não consigam enxergar um sentido superior nisso. Né? Então, o conselho que eu dou para vocês é: façam o que tem que fazer, se previnam, tomem cuidado, cuidem da higiene, fiquem em quarentena, mas vamos enxergar um sentido superior nisso. O Ítalo hoje de manhã, né, disse que vai fazer lives aí sempre 5 para 7, se não me engano, tentando estimular que a gente tenha um dia, né, ainda que a gente não vá trabalhar como a gente trabalhava fora de casa, mas que a gente tenha um dia digno, que a gente acorde cedo, que a gente tome o nosso banho, que a gente se exercite, que a gente cuide da nossa alimentação, que a gente estude, como a Adri está colocando aí, que a gente preencha essa situação de sentido. E olha só, uma coisa que a gente sempre fala, que o Frank sempre fala: o sentido, ele não é dado por nós. Não sou eu que atribuo o sentido à situação. Já há sentido ali na situação. A grande questão é se o meu olho vai enxergar o sentido que já está na situação. Por isso que eu estou colocando a responsabilidade aqui para você, indivíduo, para você, pessoa que está me escutando. Nesse Instagram aqui, nessa página, eu não estou com preocupação política, eu não estou com preocupação social, nesse sentido assim, de sociedade quanto entidade abstrata. A nossa preocupação aqui é desenvolvimento pessoal, amadurecimento. A gente crescer e se tornar um indivíduo. Então a reflexão que fica é:
como você, pessoa, indivíduo que está me assistindo, como você vai passar por essa situação. Será que a gente vai ver só pedra mesmo? Ou será que a gente vai conseguir extrair um sentido superior disso? Né? É um grande momento para a gente estreitar os nossos laços com nossos familiares, por exemplo, né, que estão passando por isso. Sejam pessoas que estão ali dentro da nossa casa, junto com a gente, ou pessoas que a gente ama, que estão distantes e que a gente pode inspirar essas pessoas. Frankl sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ao não aproveitar esse visto e a não ir para os Estados Unidos dar aula, ele ficou. E ele assumia todas as consequências de ter ficado. Mas ele sabia que era aquilo que a realidade pedia dele naquele momento. E ele respondeu. Ele ficou. Ele enxergou sentido naquela situação. Então, dentro dos próximos dias, ainda que eu ainda tenha aqui meus atendimentos, mas eu vou, publicar conteúdo, vou responder perguntas. E tem uma série de perfis que são muito bons para serem acompanhados. Várias pessoas que estão fazendo lives, que estão falando, inclusive, nem só sobre esse tema, que eu acho que é super importante isso. A gente tem que se informar, mas há um limite para isso. Há um limite ótimo para isso. Depois a coisa começa só a alimentar o caos, alimentar a angústia, alimentar a ansiedade em você. Então vale a pena ter aquela informação sem a qual você não pode ficar, mas depois a gente preencher o nosso dia com atividades que deem sentido a esse dia. Tá certo? Para que a gente possa aproveitar esse momento e que a gente possa extrair algo de positivo de uma situação que é grave e que vai infelizmente gerar coisas ruins. Mas a gente pode passar por isso de modo digno, a gente pode passar por isso e depois que passar a situação a gente pode até sair mais forte do que a gente entrou nela. O Frankl entrou de um jeito no campo de concentração, mas ele saiu dali muito maior do que ele entrou e ele é inspiração até hoje para milhões e milhões de pessoas, tá certo? Então que a gente possa ser pessoas com as quais se pode contar. Que cada um nas nossas casas possa ser essa fortaleza para os nossos filhos. Que ao invés de propagar o caos, a desesperança, que a gente possa alimentar uns aos outros de esperança, de sentido. Né? Calma, você pode contar comigo, eu estou aqui. E não estou dizendo que a gente não vai sofrer, mas nós vamos sofrer com sentido. Inclusive, esse é o conceito de Frankl. Frankl diz que desespero é igual a sofrimento sem sentido. Então a questão não é sofrer. Nós certamente iremos sofrer nessa vida. Essa situação que a gente está vivendo vai trazer sofrimento, já está trazendo sofrimento. Mas a grande questão é se a gente vai encontrar um sentido nessa situação e que a gente vai conseguir passar juntos por essa situação e que a gente vai se reconstruir. Que algo que poderia nos separar, na verdade, vai nos unir, tá bom? Então, fiquem muito atentos ao tipo de conteúdo que vocês vão consumir nesses próximos dias. Fiquem muito atentos ao tipo de conteúdo que vocês vão propagar nos próximos dias. Eu vou deixar essa live salva e depois eu vou colocar ela no meu feed. Se você achar que ela pode ser útil para alguém, envie para alguém e vamos passar por isso de cabeça erguida, extraindo o sentido dessa situação. Tá bom, gente? Agradeço a presença de todo mundo, muita gente aí nessa live que foi de surpresa. Nos próximos dias eu vou procurar fazer mais lives. Já adianto aí, The Crown, série da Netflix. Eu já fiz uma live, tem aí no meu feed, uma live sobre o episódio 5 e agora eu vou fazer uma live sobre o episódio 10, o último episódio. Que inclusive vai servir muito para o momento que a gente está passando. Mesmo quem não assistir The Crown vai conseguir entender, porque eu vou explicar tudo direitinho. Tá bom? Eu agradeço aí a todo mundo que está acompanhando, Raíssa Antunes, Felipe, um abraço para você, Felipe, Inácio. Tamo junto, se cuidem, façam o que tem que fazer, não fiquem olhando para o abismo e vamos encontrar o sentido nessa situação difícil que nós estamos passando.
tá bom? Um abraço a todos e até mais.